Oi, gente. Bom dia. Bom dia, bom dia. Ontem eu não fiz o vídeo, né? Porque ontem era sábado, eu fui estudar outras coisas. Aí no sábado eu não vou fazer, né? Sábado eu vou para a igreja, não é que tem problema, não. É que sábado é mais corrido. Deixa eu ver se eu ajeito aqui para ficar mais legal, né? É mais corridinho, tá? Então, aí eu não fiz, né? Mas hoje estamos aqui, né, com o tema desde sempre, né? Eu fiz o 4, agora eu vou fazer 5. Cadê minha Bíblia? Minha Bíblia tem que estar aqui, né? E aberta. Amo minha Bíblia, tenho minhas Bíblias e eu gosto de ler. Tava fazendo o ano bíblico agora e terminei de fazer o ano bíblico, terminamos. Nós somos várias pessoas, nós fazemos chamada de vídeo, é muito legal. Eu não envio porque é chamada de vídeo no YouTube, mas eu vou achar um jeito de enviar, não sei como, de gravar para enviar, né? Muito delicioso o ano bíblico, né? Que Deus possa nos abençoar. Antes de começarmos, vamos orar ao Senhor, né? Pedir ao Espírito Santo a companhia dele, dos seus anjos, para que nós possa entender e compreender a palavra do Senhor, né? Oremos. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, entro na tua presença mais uma vez, pedindo a ti sabedoria, conhecimento, entendimento da tua palavra, e que o Espírito Santo possa regar o nosso coração, a nossa mente, e entre a sua palavra no nosso coração. Abençoe a cada pessoa que vai ver esse vídeo, abençoe a cada vídeo que eu coloquei. A tua palavra diz, Senhor, onde tem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali tu estás. Tem muito vídeo, poucos inscritos. Mas graças a Deus, espero que todos que estão inscritos estejam vendo. Então, que Deus possa abençoar essas pessoas, iluminar essas pessoas. E toque no coração daqueles que não me conhecem, que ainda não se inscreveu, que eles possam se inscrever. Que o objetivo, Senhor, é levar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, né? Então, é o que nós estamos fazendo. E, pela graça de Deus, eu creio que muitos vão fazer isso. Vai chegar a hora que muitos vão ver. Em nome de Jesus, fica conosco, Espírito Santo. É o que nós te pedimos, no doce nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu amo tanto, tanto e tanto. Deus abençoe a todos. Né? Vamos que vamos. Desde sempre. Esse estudo é uma benção, né? Então, a gente vai. E os estudos desse livro, gente, ele está baseado nas 3 mensagens angélicas. Por isso que todo capítulo apresenta as 3 mensagens angélicas do Evangelho Eterno, e é o Evangelho que nós vamos pregar no final dos tempos. Todo o Evangelho nós pregaremos, mas Apocalipse 14, 6 é o Evangelho que iremos pregar. Então, aqui no último convite é tudo sobre as 3 mensagens angélicas, tá? Depois que nós terminar esse, nós iremos fazer estudando somente a Bíblia, tá? E o Espírito de Profecia, ok? Deus abençoe. Vai lá no YouTube, se inscreve lá, tá? Se inscreve e trisca lá no sininho, né? Para receber as notificações. Gente, preciso contar uma coisa para vocês. Eu tenho edição de vídeo pronta e não sei jogar no vídeo. Por isso que eu não jogo, né? Na entrada, porque eu não sei jogar. Então, enquanto eu não souber, a gente vai diretão, sem edição de vídeo, tá? Eu amava se eu colocasse uma edição. Mas até agora eu vou tratar de aprender. É porque tem uns programas que é bem simplesinho as edição, né? Mas assim mesmo, vou tratar nesses de aprender. Por isso que meus vídeos não tem edição, te mostrando para tu clicar, para tu tchum no sininho, por causa disso.
mas uma hora eu aprendo e levo lá. E vou botar vídeo, independentemente se as pessoas se inscrevem ou não. Por quê? Porque alguns vai lá, uma hora tá passando, porque eles estão espalhados no YouTube inteiro, e vai lá, né? E isso será bom. Curte aí, gostei, né? Muito bom. Comenta, muito bom, tá bom? Maria dos Anjos, Estudos Bíblicos. E vamos lá, que já se passou 5 minutos. Desde sempre, capítulo 5. A mensagem do primeiro anjo começa com as boas notícias eternas, ou o evangelho eterno, por mais frequentemente que a palavra evangelho apareça na Bíblia. Essa é a única vez em que ela é acompanhada pelo objetivo eterno. Eu acho perfeito esse nome eterno. Você quer saber por quê? Porque o nosso Criador, ele é eterno. O nome dele é eterno, tá? Então, eu acho lindo o termo que João usa em outros lugares, junto à palavra vida, isto é, em referência à vida o quê? Eterna. Pessoal, eu vi que fizeram um filme Avatar. Eu vou dizer o nome porque a gente fala, né? Fizeram esse filme, Avatar, né? Que aquele povo lá, se eu não me engano, eu não assisti, mas eu via muita gente falar, eles viviam eternamente. Com uma figura feia, né? Mas viviam eternamente. A vida eterna, não que seja igual ao Avatar, né? Mas nós vamos viver eternamente. O eterno, ele tem preparado uma vida eternamente para nós, né? Nós podemos ter essa vida em Jesus, por exemplo, né? A verdade é, Jesus disse, lá em João 6,47, 6,47, tá? Em verdade lhe digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Crê, você tá entendendo? Tem a vida eterna. Gente, em saber que eu sou uma senhora, não sou saudável, amo o meu Jesus, creio no meu Jesus, creio que ele veio em carne para me salvar, creio que ele morreu na cruz por causa de mim e de você. Sei que o Eterno é o Pai dele, Criador do universo, o Eterno Deus, tá? O Espírito Santo é o nosso Consolador, é tudo para nós. Por que não ter a vida eterna? É muito amor. É muita dedicação a um filho rebelde, tá? É muita dedicação. E isso é maravilhoso, uma promessa dessa. Quem crê em Cristo terá a vida eterna? Rapaz, isso é ótimo. E eu agarro, meus queridos, esse evangelho eterno com as duas mãos. Porque o meu Jesus é o revelador disso aqui. Nas 3 mensagens angélicas, o anjo notificou a João tudo o que ia acontecer. Tá? Apocalipse é a revelação de tudo. E que no fim nós podíamos ter esperança que ia acontecer. A oportunidade de vida eterna. Isso é maravilhoso, não é não? O Evangelho eterno, porque foi formulado por Deus, na eternidade permaneceu oculto até manifestar em Jesus, viu? Aliás, o Evangelho, a esperança de vida, foi elaborada, mesmo antes do início do mundo, tá? Vamos ler as palavras de Paulo? Vamos ver? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Isso foi quando, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Efésios 1, 3 e 4. Deus nos escolheu. O vestido hoje não tá legal, né? Deus nos escolheu, gente, para ser irrepreensível diante do Senhor.
Tem pessoas que dizem, meu Deus, como que tu aguenta levantar de madrugada? Como que outras pessoas... Eu quero dizer para vocês que todos nós que congregam, que guardamos o sábado e que congregamos na igreja adventista, tá? Nós levanta, a maioria levanta na madrugada para buscar o Senhor. Quem busca o Senhor na madrugada encontra. Você sabe por quê? Não é para se engrandecer não, meus queridos, que nós não necessitamos disso. Mas sim para nós interagir com a palavra de Deus, aprender mais de Deus e se aprofundar, buscar o Espírito Santo e conhecer a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Entendeu? Então, nós temos que conhecer para que nós seja libertos. E nós conheçamos esse Jesus maravilhoso que nós temos, né? Todos têm, né? Fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, antes mesmo de existirmos. O plano de Deus era que todos nós tivéssemos salvação nele. Isso não é predestinação. A ideia de que Deus escolhe alguns para a salvação e outros para a perdição. Não todos foram predestinados para a salvação. Não. Perdão. Não. Todos foram, sim, predestinados para a salvação. Cabendo nos escolher se desejamos ou não. É verdade. Eu já falei do livre-arbítrio. Falei que todos nós temos livre-arbítrio para escolher. Então, muitos vão se perder, não é porque... Ui, desculpa, trisquei o pé aqui. Muitos vão se perder, não é por causa que ele nasceu para se perder. De jeito nenhum, ninguém nasceu para se perder. Deus, quando ele fez a humanidade para ser resgatada. Ele fez para ser salva, né? Depois que aconteceu o pecado no Éden, ele fez para ser salva a humanidade. Só que ele deu livre-arbítrio para a pessoa escolher o que é bom e o que é ruim. Então, as pessoas têm livre-arbítrio para escolher, e muitos vão se perder porque querem escolher o mundo, achando que a bondade está no mundo. E não é bem assim, né? Todos foram predestinados para a salvação, cabendo-nos escolher se desejamos ou não ser salvos. Eu desejo, é isso que eu quero. Eu quero morar com o meu Jesus, e eu creio que vocês também. Então, aceite-o, tá? O plano de Deus, antes mesmo que o mundo existisse, foi que todos tivessem, né, a vida eterna em Cristo Jesus, tá? Vamos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, em Hebreus 2:9, porque morrer por todo, se não estivesse planejado, né? Vamos ver bem aqui. Vamos conferir mesmo. Hebreus 2, versículo 9. Tá aqui, ó. 2:9 diz assim: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento de morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos o homem. Viu? Foi coroado de glória, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Então diz, por que morrer por tudo? Não tivesse planejado, né? Aqui tem uma nota que diz assim: o plano da salvação foi elaborado antes que precisássemos dele, a fim de que já existisse quando fosse necessário. Era a garantia de nossa alma. Sim, foi planejado bem antes, bem antes. Quando Adão e Eva pecou, como eu já falei, o que Deus fez? Matou aquele carneirinho por símbolo a Cristo já. E vestiu eles. Então, por nós, né? Com aquele carneirinho, ele simbolizava a Cristo. Agora, depois Cristo veio e
Não tem mais carneirinho, né? Mas antes tinha. Deixa eu ver aqui uma coisa. Que pode ser humano, se salvasse mesmo que no fim nem todos de fato sejam salvos. Todavia nós andávamos desgarrado como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías, né? Por quê? Isaías 53:6, viu? Porque é sobre Jesus que nossos pecados iam ser tirados. Irmãos, queridos, queridas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se não fosse Jesus, o que seria da humanidade? Se não fosse Jesus, o que seria de nós, né? Porque com Jesus vocês veem o que acontece, né? E sem Jesus, como seria? É uma pergunta para você analisar, viu? Portanto, buscai o Senhor, viu? Por que receber a iniquidade de todos nós, se a intenção não fosse perdoar todos nós? O fato de nem todos se valerem desse oferecimento não o limita, assim como a existência das pessoas morrendo de fome em meio a um rico mercado não é indício de que não haja comida suficiente. Não é mesmo. Tudo remonta à ideia, conforme salienta, antes de que fomos originalmente criados para a vida eterna. Desde o início deveríamos viver para sempre. Sim, desde o início. Já era para viver para sempre. Quando estava Adão e Eva lá, quando foram colocados no Jardim do Éden, era para cultivar e guardar. Porque a humanidade existia, mas iam viver para sempre. Só que nós temos um devorador, um sedutor, né? Um matador, um roubador, e daí um mentiroso, né? E aí fez o que fez. Deus sabia que a humanidade cairia. Assim, ele elaborou o plano capaz de levar a salvação a todos, a cada um de nós. Esse é o Evangelho eterno. Esse é o Evangelho eterno. A salvação a cada um de nós. Paulo, servo de Deus, o apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus e o plano do conhecimento da verdade. Segundo a piedade, escreva a esperança de vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Tito, um livrinho, um pouquinho. Tito, né? Tito, verso 1 e 2, tá? Antes da fundação do mundo é uma coisa. Paulo, porém, identifica a questão de que um tempo ainda mais remoto recebemos a promessa da vida eterna antes dos tempos eternos, tá bom? Antes dos tempos, é interessante notar, né? Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil, que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus. Ok? Não foi, mas sim foi pelo precioso sangue de Jesus, né? Antes da fundação do mundo, a promessa da salvação foi dada, porque o plano da salvação já existe também. Antes do tempo em si, a divindade havia planejado que Jesus, o Filho de Deus, derramaria seu sangue. É verdade, né? Pela humanidade. Por isso, ele é chamado de Cordeiro de Deus, não é isso? De Cordeiro de Deus, que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse 13:8. Ok? Esse evangelho foi proclamado para Adão e Eva no Éden. Gênesis 3:15. Viu?
foi proclamado. Tá? Bem aqui tem uma nota. Tá, não é isso mesmo. Após pecar e introduzir o pecado e a morte em nosso mundo, esse mesmo evangelho foi pregado para Abraão também. Então, uma coisa interessante, o evangelho eterno ele vem sendo pregado dentro do Éden. Dentro do Éden. Aí veio, pregado para Adão e Eva, aí veio a Abraão. Tendo a escritura vista que justificaria os gentios pela fé, preenunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão o que? Abençoados todos os povos, né? Gálatas 3:8. Todos os povos. Conferi também em Gênesis 22:18, né? Foi o mesmo evangelho pregado ao antigo Israel, né? Foi o mesmo, isso eu tenho certeza. Em meio às suas peregrinações no deserto, Hebreus 4:2 fala disso. Esse mesmo evangelho, essa mesma mensagem, foi o que o céu pregou aos pastores na Campina, próximo a Belém, no acontecimento do nascimento de Cristo, né? Também, eita bênção. Aí diz mais: estou aqui para lhe trazer boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, Senhor. Lucas 2, 10 e 11, viu? Lucas 2, 10 e 11. Foi pregar de novo o evangelho eterno, né? Foi o mesmo evangelho que Jesus pregou. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Senhor. Marcos 1:15. Eu leio, irmãos. Se eu fosse falar, eu falava ele todinho. Mas eu leio porque eu acho tão interessante e eu sou apaixonada por ler. E eu acho muito interessante, eu acho lindo. É uma promessa assim maravilhosa. É muito lindo. Então compensa, viu? Foi o mesmo evangelho que salvou o ladrão aonde? Na cruz, né? É lá em Lucas 23:43, a quem Jesus prometeu a vida eterna. O que ele disse? Lembra-te, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor, quando tu estiver no teu paraíso. Ele pediu com tanta fé que Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele subiu junto? Não, não. Mas ele está esperando para ressuscitar em Cristo Jesus, com certeza. Entendeu? Então, foi o evangelho pregado por Jesus, ó, uma palavra, né? Também foi o mesmo evangelho que Jesus instruiu os discípulos a pregar até o fim. Foi isso. Tá vendo? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o quê? O fim, gente. Mateus 24:14, é um versículo que todo mundo sabe de cor. Entendeu? E vai vir o fim está próximo. Vamos nos preparar para isso, tá? Esse é o mesmo evangelho, o evangelho eterno que o primeiro anjo proclama ao mundo. Quem é o primeiro anjo? O primeiro anjo do Apocalipse, tá? 14:6, vi um anjo voando pelo meio do céu, trazendo o evangelho eterno, tá? Então é esse evangelho. A mensagem eterna aqui, ali contida é que é a salvação, a vida eterna que deveríamos ter desde o princípio só é encontrada pela fé em Jesus. E é isso. Cabe a nós. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não é que eu queira obrigar ninguém. Eu amo todos os irmãos, eu amo. E eu falo para as pessoas, estou conversando, sinto amor pelas pessoas. E quero que essas pessoas também estejam lá, sabe? Louvando. Olhar para o céu na vinda de Jesus e dizer: esse é o Deus que nós esperava, né? Ou eu queria tanto ver milhões e milhões e milhões e milhões de salvos, tá? Aí eu li aqui, foi. Vou voltar. O princípio.
desde o princípio. Só é encontrada pela fé em Jesus. Somente quando tomamos posse pela fé da justiça perfeita de Jesus, dependendo completamente dos seus méritos, não de nós mesmos, nem das nossas boas obras, podemos readquirir a vida eterna, a qual já deveríamos ter acesso desde o início. É mesmo. Tem pessoas que falam, você fala do amor, ele diz assim, eu vou esperar mais um pouco. Gente, não espera, vocês estão vendo as catástrofes do mundo. Isso é o fim que está chegando. Então, não é mais tempo. O tempo agora é de ver Jesus. O tempo agora é de buscar Jesus e o aceitá-lo, né? Isso é uma coisa que, olha, isso é muito bom. Aceite, busque, aceite, sabe? Corre a Jesus, recorre a Ele em tudo que tu vai fazer, tá? Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que vos sou dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Quem falou isso? Paulo, lá em 2 Timóteo 8 e 9. Foi Paulo, viu? Homem de Deus, um homem admirável, digno de ser imitado. Se há um texto que comprove a salvação pela graça, não por obras, deve ser esse. Se fomos chamados para a salvação antes que o mundo existisse, antes mesmo do início do tempo, então a salvação não pode se basear em nossas obras, porque fomos chamados em Cristo, antes que existíssemos e pudéssemos realizar qualquer obra, receber a promessa de algo. Antes de existir, antes da possibilidade de fazer qualquer coisa, merecer isso, não for graça, o que é então? Merecer. Se isso não for graça, que nós não existia ainda não, né? Nós não existia e nós já tinha um plano para nós. O eterno Deus, ele já tinha feito um plano para cada um de nós. Olha, isso, se isso não for graça, o que é graça então? Né? Okay. Além disso, conforme vimos, Jesus, aquele que criou todas as coisas, João 1, do 1 ao 3, se escolheu para se tornar um bebê humano, o qual cresceu até a idade adulta, viveu uma vida sem pecado, e então ofereceu essa vida em sacrifício por nós. O próprio Deus morreu por nós. Isso não seria suficiente para te salvar? Não seria? Olha para Jesus. Olha para Jesus. É o suficiente para te salvar. Agora, depende de tu, né? Precisamos, por acaso, das nossas obras também? Irmão, a fé e as obras, elas andam juntas, tá? Só obra não adianta. Não adianta tu fazer 1.500 marmitex e entregar na rua, eu sou bonzinho. Não adianta tu fazer milhões de coisas e ajudar o próximo a dizer eu sou bonzinho e não seguir a Jesus e não ter fé em Jesus. Tudo isso não tem valor algum, tá bom? Cuida. Uma escritora cristã expressou essa realidade da seguinte maneira: se ajuntássemos tudo que é bom e santo, nobre e belo no ser humano, apresentássemos o resultado aos anjos de Deus, como se desempenhasse uma parte da salvação da alma humana, ou na obtenção do mérito, a proposta seria rejeitada como traição, encontrando-se na presença do seu Criador e contemplando a glória insuperável
que envolve sua pessoa. Eles consideram o Cordeiro de Deus, dado desde a fundação do mundo, e uma vida de humilhação a ser rejeitado por homens pecaminosos e a ser desprezado e crucificado. Quem pode avaliar a imensidão desse sacrifício? Esse evangelho eterno é o fundamento das 3 mensagens do que eu já preguei? Angélica. Pois sem ele, sem a promessa da vida eterna, o grande centro do evangelho, a que mais importaria? Sem ele seríamos como o pó que é levado pelo vento, ou como cinza esquecida pelo tempo, sem dúvida. Depois de tudo que vivenciamos, depois de todas as provas, dificuldades, aflições que enfrentamos, a pena para permanecer vivos terminar assim. Não parece valer a pena, né? Conclusão, ou quase não faz sentido. Conclusão, não faz sentido porque jamais deveria ser assim. O pecado desencaminhou tudo. O Evangelho eterno é a solução de Deus para restaurar a normalidade, santidade e vida. Um mundo imerso na anormalidade, insanidade e morte, tá? Hoje é isso que hoje a gente leu mais, né? Mas foi bom. Mas é isso, é essa forma. O Evangelho eterno é assim. Não, se nós não aceitar Jesus, as obras nossas não, sabe? Não tem valor. E é por isso que eu te falo. Sou bonzinho, sou isso, sou aquilo. Eu vivo trabalhando para encher a barriga dos mendigos. Falo mendigo porque eu não sei mais ou menos. Pessoal de rua, né? Que tem muitos que têm um conhecimento maravilhoso, né? Tem muitos. Então, eu falo assim, meus queridos, que Deus possa abençoar cada um e que possa Deus tocar no coração de cada um para que as pessoas vejam, eu sempre falei, veja o amor de Jesus para com a humanidade. O mundo está aí, um colapso. A qualquer momento nós entramos no outro colapso, entendeu? A qualquer momento. Não tem negócio de dizer hoje, daqui tal tempo, não vai? Vai. Qualquer momento tem outro colapso, como uma pandemia Covid-19 ou pior, sabe? Ou pior. Então, prepara-te. A vinda do Senhor está próxima. O objetivo é esse. Te entrega a Jesus, porque o Evangelho eterno está sendo pregado. E Jesus vai vir. Pode ter certeza disso. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai celeste, Pai de amor, te entrego, Senhor, nas tuas mãos, esse dia, que para nós é desconhecido. Então, que o Senhor Deus esteja junto conosco. Instrui as pessoas a ver os vídeos, Senhor, a ver os estudos, que essas pessoas possam, Espírito Santo, andar contigo, possa se acostumar com o teu evangelho, possa se acostumar com tudo, Senhor, e aceitá-lo, não só acostumar, mas aceitar o teu evangelho. Toca no coração dessas pessoas, cuida de cada criança nesse mundo, de cada mulher que está sendo violentada, livra-as de tudo, de cada filha, de cada filho que neste momento está sendo levado para o matadouro. Dê arrependimento a essas pessoas para que não pratiquem o mal. Abençoe a cada um de nós, abençoa nossos governantes, nossos presidentes, abençoa, Senhor, todos aqueles que se apegam contigo e aqueles que não se apegam. Coloca no coração dele o desejo de te servir. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste dia, na minha vida, né? Que Deus abençoe.